Bom dia, pessoal do sétimo ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português, tá? Pessoal, abram o livro de vocês na página 165 e vamos realizar a correção do exercício que eu passei para vocês. Vamos lá? Primeira questão aqui. Podemos enquadrar esse texto, o texto que a gente leu na última aula. Podemos enquadrar esse texto como um exemplo de que gênero textual? Que gênero textual vocês acham que é esse texto? É um conto? É uma fábula? É uma crônica? Não. É um artigo de opinião, tá? Um artigo de opinião esse texto. Número 2. Nesse texto, o autor segue uma tática muito parecida com a que seguiu o autor do texto Inteligências. Explique. Pessoal, aqui, para defender o seu ponto de vista, o autor ele utiliza exemplos de personagens muito conhecidos, né? Isso daqui é o que liga os dois textos. Que a gente leu em outras aulas, já faz tempo, da outra aula. E lemos esse agora, né? Que ele fala de Thomas Edison, fala de Albert Einstein, essas coisas. Número 3. Como vimos, o mais produtivo inventor de todos os tempos, Thomas Edison, dizia que a criatividade consiste em 1% de inspiração e 99% de transpiração. Transcreva desse texto uma frase que confirme esse posicionamento. Pessoal, tem um trecho aqui que ele diz o seguinte: ele diz que a criatividade é muito menos divina do que se imagina, tá? Ele disse isso. Isso dá a entender o quê? Dá a entender que você precisa praticar, que é algo humano e não que vem do nada, tá? Número 4. Segundo o texto, o que levou homens como Molière e Mozart a se tornarem tão célebres? Eles, segundo o texto, né, eles souberam trabalhar os elementos que tinham à disposição de uma forma que não havia sido pensada nenhuma vez anteriormente, tá? É isso aí. Número 5. CESP, segundo o texto, criatividade é letra A, tudo que se pensa. Não. Letra B, a produção dos grandes gênios do passado. Também não. Letra C, fazer algo inusitado. Isso, segundo o texto, é isso daqui. Letra D, um dom divino. Também não. Número 6. O autor do texto mostra que, para produzir algo criativo, não há necessidade de que a pessoa tenha, letra A, genialidade. Letra B, treinamento. Letra C, informação. E letra D, ousadia. No segundo texto, ele não há. Ele fala que não há necessidade de que a pessoa tenha genialidade. Não é necessário que você seja um gênio, né? Para produzir algo criativo. Número 7. Assinale a opção que mostra uma forma diferente, mas também correta de se dizer por que não pensei nisso antes. Letra A. Não pensei nisso antes, por quê? Tá errado. Porque o que a gente tem que perceber é que o porquê de cima ele está equivocado, tá? O porquê separado é no começo de uma frase, não no final. Percebam que o exemplo que ele dá, por que não pensei nisso antes, é o mesmo porquê da letra A. Entenderam? Letra B agora. Não pensei nisso antes, por quê? Agora sim. No final de frase, como pergunta, é porque separado e com acento. A letra B está correta. Número 8. Releia o seguinte parágrafo do texto.
Grandes inovadores como Leonardo da Vinci e Albert Einstein parecem raros na atualidade porque é normal, dentro do processo criativo, que muitos só sejam reconhecidos depois da morte. É correto afirmar que, logo após a palavra muitos, poderia estar inserido o substantivo, letra A, artistas. Não, né? Vamos ver. Muitos artistas, não. Muitos pesquisadores, também não. Muitos inovadores, sim, inovadores faz sentido. Pintores também não. Por quê? Porque é isso que eles têm em comum. Porque Albert Einstein é um cientista e pesquisador. Já Leonardo da Vinci é um artista e um pintor. E ambos, os dois inovaram, seja na arte, seja na pintura, seja nas estátuas, seja nas invenções, tá? Nas pesquisas, nas invenções. Ambos inovaram. Número 9. A pergunta que inicia o texto, por que não pensei nisso antes? Revela que a pessoa, letra A, ficou admirada com uma ideia criativa. Letra B, repreendeu-se por não ter criado algo antes. Letra C, dirigiu a uma pergunta a alguém para descobrir algo. E letra D, descobriu algo tarde demais. É a letra A, tá, pessoal? Ela ficou admirada com uma ideia criativa. Por que eu não pensei nisso antes? A ideia boa. Número 10. O período, a espontaneidade para solucionar problemas é uma capacidade sempre invejada. No primeiro parágrafo, esse trecho tá. É um exemplo de letra A, predicado verbal. Letra B, predicado nominal. Letra C, predicado verbo nominal. E letra D, predicativo do objeto. Ó, pessoal, o trecho é o seguinte: a espontaneidade para solucionar problemas é uma capacidade sempre invejada. Vamos ver qual é o predicado e qual é o sujeito dessa frase. A espontaneidade. Pronto. O que é uma capacidade sempre invejada? A espontaneidade para solucionar problemas, tá? Então, é uma capacidade invejada, ela está relacionada mais ao verbo ser, ou a espontaneidade, ela está relacionada à espontaneidade, ou seja, ela está relacionada mais ao sujeito. Se ela está relacionada mais ao sujeito do que ao verbo, logo é um predicado nominal. Predicado nominal. Letra B. Número 11. No segundo parágrafo do texto, qual é a função sintática do adjetivo raros? Letra A, predicativo do sujeito. Letra B, predicativo do objeto. Letra C, objeto direto. E letra D, objeto indireto. Ó, pessoal, isso daqui não tem segredo, tá? Predicativo do sujeito. Letra A. Bem, a função sintática do adjetivo raros nesse contexto é isso. Número 12. O adjetivo raros, empregado no segundo parágrafo, poderia ser substituído por qual outro adjetivo para acentuarmos a raridade dos grandes inventores a que o autor se refere? Normais, extraordinários, interessantes, anormais. Extraordinários, por quê? Porque ordinário é algo normal, tá? É algo normal. Extraordinário é algo que foge do normal. Interessantes também é, mas não se encaixa aqui não. Não seria raro. Interessante não é raro. 13. Todas as alternativas contêm predicado nominal, exceto letra A. Aquele amor não parava de crescer.
Letra B, ultimamente andava muito nervoso. Letra C, eu não sou você. Letra D, o tempo está chuvoso, sombrio. Ó, pessoal, a resposta aqui é a letra A. Aquele amor não parava de crescer. Por quê? Qual é o verbo aqui? Parava. O verbo aqui é parava. E qual é o predicado? Crescer. Crescer, tá? E o que crescer tá ligado ao verbo parar de crescer e não ao amor crescer, tá? Então é isso. Todas as outras são predicados nominais, menos essa. Essa daqui é predicado verbal. Número 14. Assinale a única frase com predicado nominal. Nessa a gente vai fazer o contrário. Os alunos voltaram para a escola. Letra A. Letra B. O tempo voa. Letra C. O menino continuou a leitura. Letra D. Infelizmente, o professor continua doente. Ó, vamos ver aqui. Ó. Quem é que continua doente? O professor. E então, doente está relacionado a professor. Tá certo? Então, é predicado nominal a letra D. Quem marcou a letra D está correto. Agora, o 15. Indique a frase com predicado verbal. Pedro acusou Marcos de covarde. Essa é a letra A. Letra B. Gostei do passeio ciclístico. Letra C. O professor entrou preocupado em sala. Letra D. Os amigos ficaram surpresos com sua reação. Aqui, pessoal, o predicado verbal está na letra B. Ó. Gostei do passeio ciclístico. Gostei. Quem gostou foi a primeira pessoa do singular. Tá? Primeira pessoa do singular, gostei. E do passeio ciclístico é o predicativo, né? O predicado. E logo o passeio ciclístico ele está relacionado a gostei. Então é um predicado verbal, tá? Pessoal, antes de terminarmos a aula de hoje, eu queria dar uma revisão para vocês sobre as preposições, tá? Preposições. Vocês lembram, pessoal, que a gente estudou preposição? Lembram? E o que é uma preposição? Preposição é a classe de palavras que liga um termo a outro, tá? Ela é a classe de palavras invariáveis que ela une esses dois termos e estabelece uma relação de sentido entre eles. Ó. Ela vai unir um termo a outro e vai estabelecer um sentido entre eles. Algumas preposições são o quê? De, que, com, em, para, da, do, daquele, daquela, tá? Temos essas preposições. Num, através do, em cima do. Porque essas últimas que eu disse são as combinações de preposições, tá? Elas se combinando, elas formam isso. E quais são os termos da preposição, pessoal? Os termos da preposição são o termo antecedente e o termo consequente. O termo antecedente é o que vem antes. O termo consequente é o que vem depois. Por que antecedente? Antecedente é quem se antecede, quem vem antes. Isso é antecedente. Consequente é algo gerado por. Temos o antecedente, temos a preposição. E aí a gente tem a consequência dessa preposição, desse antecedente mais essa preposição. Temos o consequente, termo antecedente, a preposição e o termo consequente. Temos sempre esses termos numa preposição, tá bem? A gente sempre vai ter isso. Por mais que a preposição
Pareça que não tem algum desses tempos, ela vai ter, tá? Ela vai sempre ter. Pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui, tá? Essa revisãozinha é básica porque preposição é muito fácil, tá? Estudem aí, porque isso vai cair na prova. Além do assunto que eu tô dando, essas revisõezinhas que eu vou fazendo também vai cair de assunto da prova. Eu deixei aí os assuntos que vão cair na prova, tá? Revisem pelo livro de vocês, assistam as aulas pelo YouTube, assistam as aulas novamente pelo YouTube. Se não tiver nesse canal, está no outro, dê uma procuradinha aí no canal. Talvez preposição não tenha aula online, porque a gente ainda estava tendo aula pessoalmente, mas os outros assuntos pode ser que vocês encontrem aí. Acho que adjetivo também não, mas alguns outros pode ser que tenha por aí, tá bem? E se não tiver, também pesquisem por fora, não se atenham de estudar só por mim. Não esperem que eu vá dar todo o conteúdo de português do mundo para vocês. A gente tem muito pouco tempo. Estudem, tá? Estudem. A vantagem da internet é essa. A gente pode estudar sem a necessidade de outra pessoa estar na cola da gente. A gente estuda porque a gente quer, tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até mais.